Caros deputados, hoje vamos debater as linhas de ação governativa na área dos assuntos sociais e cultura para o ano financeiro de 2018. Em nome da Assembleia Legislativa, dou as boas-vindas ao Sr. Secretário Alessio Stam e os senhores diretores. E agora vou passar a palavra ao Sr. Secretário Alessio Stam. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Gostaria de fazer, em primeiro lugar, uma breve apresentação sobre os trabalhos prioritários realizados em 2017 na área dos assuntos sociais e cultura e, posteriormente, sobre as respectivas linhas de ação para o ano de 2018. Em 2017, na área da Secretaria dos Assuntos Sociais e Cultura, foram seguidos os princípios das linhas orientadoras da ação delineados por Sua Excelência, o chefe do Executivo, e enviados todos os esforços para concretizar os objetivos definidos para esta tutela, nomeadamente a prestação de cuidados destinados a grupos específicos, o aperfeiçoamento dos cuidados de saúde, a consolidação da proteção dos residentes aposentados, o alargamento da rede escolar e do ensino gratuito, bem como a implementação de mecanismos eficientes de longo prazo. No domínio da saúde, continua-se a otimizar os serviços de cuidados médicos e a aperfeiçoar o sistema de resposta às situações de emergência na área da saúde pública. Durante a calamidade causada pelo tufão Ato, os serviços de saúde ativaram o mecanismo de contingência para dar resposta às situações de emergência e, através do esforço incansável dos profissionais da saúde, foram atendidas um grande número de situações de emergência e prestados tratamentos de urgência. Foi realizada em grande escala a desinfectação e eliminação de mosquitos nos pontos críticos, de forma a impedir a ocorrência e propagação de doenças transmissíveis, assim como garantir a vida e segurança da população. Foram aumentados os serviços de cuidados de saúde destinados a grupos específicos, nomeadamente idosos, crianças e mulheres, através do reforço da gestão da saúde dos idosos em articulação com o funcionamento pleno do Centro de Avaliação e Tratamento de Demência. O governo procurou transformar Macau numa cidade amiga das pessoas com demência. Continuou-se a promoção do aleitamento materno e a melhoria das salas de amamentação. Após a criação do Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica em 2016, criou-se em 2017 o Centro de Reabilitação Pediátrica, com vista a melhorar o diagnóstico e tratamento precoce destinados às crianças com alterações no desenvolvimento. Os centros de saúde voltaram a ser acreditados pelo Conselho de Normas de Saúde Internacional e obtiveram a classificação de realização extensiva em 2 serviços. Até outubro, o número de atendimento atingiu cerca de 2.870.000 pelos serviços de consulta externa e de enfermagem, com aumento de 8% face ao período homólogo. Os centros de saúde continuaram a organizar palestras para a promoção da saúde da população e contaram com um número de cerca de 500.000 participantes, registrando um aumento de 4,3%. O número de serviços médicos prestados no Centro Hospitalar com São Januário registrou também um aumento de 4,3% em Macau e a esperança de média de vida dos residentes foi de 83,3 anos. O cancro de mama e do colo do útero demonstrou-se uma alta taxa de sobrevivência em 5 anos. A taxa de mortalidade neonatal e a taxa de mortalidade materna foi extremamente baixa. Mediante a integração de recursos dos serviços no âmbito de saúde, educação, ação social, cultura e desporto, foram realizadas uma série de atividades sob o tema Macau, um lar feliz e sadio, assim como foi concluída a criação da plataforma de orientação educativa para a saúde dos alunos do ensino primário e secundário de Macau. No domínio da educação, foi impulsionada a adesão de mais escolas ao sistema de escolaridade gratuita, tendo registrado um aumento de 94% da taxa de cobertura das unidades integradas na escolaridade gratuita. Continuou a implementar-se de forma programada o projeto Obra de Céu Azul. A reforma curricular do ensino não superior entrou numa fase nova com a publicação oficial das exigências das competências académicas básicas do ensino secundário geral e do ensino secundário complementar. Foi intensificado o ensino da história e foram obtidos resultados faseados no trabalho da elaboração do material didático da história. Foi implementado o programa do ensino bilingue chinês-português e criado o Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português, de modo a reforçar a formação de quadros bilingues em chinês-português. Foi estendido o âmbito da cobertura do subsídio de estudos aos alunos de Macau que frequentem em escolas em Cantão,
e foi lançada com sucesso a terceira fase do Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo. De acordo com os resultados divulgados em novembro, relativamente à avaliação sobre a capacidade de resolução colaborativa de problemas do Programa Internacional de Alunos de Avaliação de Alunos PISA 2015, os alunos demonstraram excelentes desempenhos. Foi concluído o relatório da avaliação intercalar da política da juventude de Macau. Tem sido dada cada vez mais importância à educação sobre assuntos nacionais, regionais e também à cívica, tendo mais de 3.000 jovens e alunos de Macau participado em diversas aprendizagens e intercâmbios em diversos locais do interior da China. Foram organizadas deslocações dos membros das associações juvenis às regiões que ficam ao longo dos itinerários incluídos na iniciativa Uma Faixa Uma Rota para estudos e atividades de intercâmbios. No domínio da ação social, foram enviados esforços para elevar o rigor na concessão de apoio social e a proteger a vida das famílias em situação vulnerável. Através da rede comunitária, foram proporcionados serviços diversificados. Foi optimizada a qualidade dos serviços das creches e dos lares de crianças e jovens. As vagas das creches foram aumentadas para um total aproximado de 10.000 lugares e que satisfez as necessidades dos serviços de creches das cerca de 7.000 crianças de Macau. Foi levado a cabo um estudo sobre a condição da mulher em Macau e concluído o estudo das metas de desenvolvimento das mulheres de Macau. Foi lançada ainda a base de dados sobre a população infantil de Macau, a fim de estabelecer uma meta global para o desenvolvimento dos assuntos relativamente a mulheres e crianças. Foram concretizadas todas 217 medidas de curto prazo no âmbito da implementação do Plano Nacional de Ação para os Serviços de Apoio a Idosos. Concluíram-se também vários trabalhos de elaboração de diplomas legais, nomeadamente a Lei do Regime do Ensino Superior, a Lei do Regime de Previdência Central Não Obrigatória e a revisão da Lei do Controle do Tabagismo, assim como foi dado início, conforme programado, ao processo legislativo de mais diplomas complementares. Além disso, foram aprovadas na generalidade pela Assembleia Legislativa a proposta de lei intitulada Regime Jurídico de Garantias dos Interesses e Direitos dos Idosos e a proposta de lei intitulada Regime de Acreditação Profissional e Inscrição para Assistência Social. No domínio do turismo, o número de visitantes de Macau em 2017 apresentou uma tendência nítida de subida, tendo-se registrado nos 10 primeiros meses um total de mais de 26.700.000 visitantes. A despesa total dos visitantes também recuperou. Também recuperou o seu crescimento. O governo da RAM concluiu a elaboração do Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria do Turismo de Macau, tendo-se empenhado na promoção da diversidade de produtos turísticos. Para além disso, melhorou a legislação da área turística, reforçou a fiscalização e as ações de formação no setor do turismo. Foram realizados com sucesso diversos eventos e festividades, como o Fórum de Economia de Turismo Global de Macau. No domínio da cultura, foram enviados todos os esforços para a proteção, divulgação e revitalização do património cultural, tendo sido dado início ao processo de classificação de um segundo grupo de imóveis. A coleção Chapas Cínicas foi inscrita com sucesso no Registro da Memória do Mundo da Unesco. Foi dada continuidade à promoção da generalidade da educação artística e à formação de quadros qualificados da área cultural. Segundo os dados estatísticos, em 2016, existiam 1.913 organismos em atividade nas indústrias culturais de Macau, o que corresponde a um aumento de 11,7% face ao ano de 2015. Contabilizaram-se 11.003 trabalhadores, representando um aumento de 7,7%. As receitas dos serviços das indústrias culturais cifraram-se em 6,86 mil milhões de patacas, mais de 9,7% em termos anuais. O governo da RAM continua a promover em simultâneo o desenvolvimento do desporto para todos e do desporto de alto rendimento, a expandir os espaços desportivos, assim como a prestar apoio às associações desportivas na preparação de atletas para as seleções locais e na otimização na formação desportiva destinadas a atletas locais. Até novembro de 2017, os atletas obtiveram um total de 46 medalhas de ouro, 54 de prata, 68 de bronze em diversos eventos desportivos. 2017, mediante a cooperação entre os serviços do turismo, da cultura e do desporto, foram realizados diversos eventos desportivos, artísticos e culturais e festividades de grande envergadura, nos quais foram introduzidos diferentes elementos culturais e criativos por forma a enriquecer o conteúdo dos eventos, assim como foram promovidos vários produtos culturais e turísticos bem aceitos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2018, nesta área, serão seguidos os princípios das linhas orientadoras de ação delineados por Sua Excelência o Chefe Executivo, empenho pragmático, partilha dos frutos do desenvolvimento, assim como promovidos trabalhos definidos no plano quinquenal, com horizonte mais alargado e consciência da nação, em sintonia com a constituição da Grande Baía de Guangdong e Macau, tirando o maior proveito das oportunidades trazidas pela Iniciativa Nacional Uma Faixa Rota e com a integração e desenvolvimento do país, de forma a aumentar o bem-estar da população. Primeiro, a construção de Macau como cidade criativa de gastronomia, com a combinação de diversos elementos culturais e impulsionamento da construção de Macau como cidade criativa. Macau foi adicionada à rede de cidades criativas da Unesco na área da gastronomia e com esta distinção deu-se um impulso ao desenvolvimento criativo a todos os níveis em Macau. Será incentivada a cooperação conjunta entre os setores do turismo e restauração e o das indústrias culturais e criativas para inovar e divulgar a cultura da gastronomia, assim como enriquecer o conteúdo da cidade criativa da gastronomia, de modo a que a gastronomia possa assumir um papel de força condutora na promoção e desenvolvimento das indústrias culturais e criativas. A rede das cidades criativas abrange, para além da gastronomia, o design, o cinema, a literatura, as artes mediáticas, a música, o artesanato e as artes folclóricas. Com base na gastronomia, pretendemos tornar Macau cidade criativa, conjugando as áreas de criatividade ora referidas, a tecnologia científica e ainda a inovação, de modo a estimular e promover o auge de desenvolvimento de cada área de criatividade. Iremos ainda reforçar a promoção da gastronomia dos diversos bairros, apoiar a transmissão e desenvolvimento das iguarias gastronómicas locais com características singulares para atrair os turistas aos diversos bairros para apreciarem comidas típicas locais e fazerem compras, promovendo deste modo um bom negócio do estabelecimento de venda e retalho nesses bairros. Empenhar-nos-emos para a formação dos talentos na área culinária, nomeadamente criar no IFT um centro culinário para formar os quadros de alto nível. Paralelamente, para disponibilizar ações de formação culinária a nível técnico-profissional, será criada uma área de culinária internacional onde se congreguem maneiras criativas de culinária de diferentes países no Centro de Ensino Técnico-Profissional a funcionar no lote CN6A, terreno destinado para fins educativos. E segundo, a defesa da saúde da população e prioridade aos serviços de cuidados médicos destinados a grupos específicos. Face à tendência de uma sociedade envelhecida, iremos adotar medidas preventivas com prioridade à defesa da saúde das pessoas idosas, como aumentando os recursos investidos para a disponibilização dos serviços de avaliação da saúde nos idosos nos centros de saúde, com vista à monitorização e acompanhamento das condições de saúde nos mesmos, aperfeiçoando os serviços de saúde prestados. Iremos reforçar as medidas destinadas ao nascimento e crescimento saudáveis de crianças mediante a intensificação de exames de diagnóstico pré-natal, aumento dos parâmetros de teste de doenças hereditárias dos recém-nascidos e aperfeiçoamento dos serviços de rastreio auditivo para além-nascidos. Iremos optimizar diversos trabalhos inerentes ao tratamento precoce, designadamente o desenvolvimento de uma plataforma interserviços de dados referentes à avaliação conjunta pediátrica e a realização de ações de formação para os pais, reforçando a sua intervenção na reabilitação das crianças, por forma a assegurar melhores resultados no tratamento precoce. Por outro lado, iremos atenuar a grande procura dos terapeutas pela sociedade através da contratação de profissionais fora de Macau e realizar ações de formação, de modo a que todas as crianças com necessidades educativas especiais possam ter acesso atempado aos serviços de diagnóstico e tratamento. Será estabelecida brevemente a Academia de Ciência Médica de Macau, cujos preparativos se encontram já concluídos e à qual compete coordenar e promover os trabalhos inerentes ao reconhecimento de qualificações profissionais dos médicos e especialistas, ao seu desenvolvimento profissional e às ações formativas em serviço, reforçando o nível profissional do pessoal de saúde. Terceiro, formação de novas gerações de Macau com amor pela pátria e de olhos postos no mundo. Será implementado o plano de visitas de compromisso conjunto. Iremos adotar várias medidas para fundar a educação cívica, moral e jurídica, assim como nacional e regional, reforçar os conhecimentos dos jovens sobre a história e a cultura chinesas, incutindo-lhes o sentimento patriótico e o reconhecimento nacional. Será reforçada a educação sobre a Constituição Nacional e a Lei Básica e serão promovidas ações educativas sobre a lei do hino nacional em Macau, motivando os jovens a conhecerem a história e o espírito do hino. Serão coordenados os trabalhos voluntários dos jovens, dando continuidade
continuidade da realização de ações de formação destinadas aos voluntários do respectivo plano de incentivo, reforçando o intercâmbio com os outros países e regiões. Continuaremos a reforçar a consciência dos jovens sobre proteção do património cultural, bem como a educação artística e generalização de conhecimentos científicos. Aos estudantes com desempenho excelente serão facultadas melhores condições para o seu desenvolvimento. Iremos incentivar a promoção da educação para a segurança e a realização de simulacros escolares com vista à generalização dos conhecimentos e competências de prevenção e redução de desastres. Serão otimizados o ensino especial e o ensino integrado, sendo ainda fomentada uma boa colaboração entre escolas, pais e o governo. Será alargada a cooperação educativa na Grande Bahia, sendo estendido o âmbito de aplicação do programa Subsídio de Propinas para os alunos residentes de Macau que frequentam escolas na província de Guangdong, a todas as cidades desta província. Num mundo cada vez mais competitivo, empenhar-nos-emos em alargar o horizonte internacional dos jovens de Macau, motivando-os a prepararem-se para os desafios e a aumentarem a sua competitividade global. O plano de apoio de pagamento de juros ao crédito para a formação linguística de graduados do ensino superior, cujo âmbito abrange os estudos de mandarim, português e inglês, passará a incluir mais línguas, nomeadamente o francês, espanhol, japonês e coreano, entre outras, através do qual motivamos os jovens para o estudo e domínio das línguas estrangeiras, aumentando deste modo o seu nível de conhecimentos e as competências. Será promovida a concretização da base de formação dos quadros bilíngues de chinês e português e reforçada a formação dos quadros de língua portuguesa. O programa de ensino bilíngue chinês-português, implementado nos ensinos primários e secundários geral das escolas oficiais, será constantemente melhorado. A nível do ensino superior, será criada a Aliança de Formação de Quadros Qualificados Bilíngues em chinês e português. Prestamos grande importância ao fortalecimento das condições físicas e psicológicas dos jovens, à prática de exercícios físicos desde a infância ao desenvolvimento do espírito de determinação. Por conseguinte, será reforçada no seio escolar a promoção da prática desportiva, dos exercícios de proteção de olhos e de dentes, das atividades nos intervalos entre as aulas e de hábitos alimentares saudáveis, a fim de promover o crescimento saudável dos jovens em diversas vertentes. E serão aumentadas instalações para atividades juvenis em diversos bairros e prestar serviços mais diversificados. Iremos apoiar as escolas e as associações nas ações de aprofundamento do conhecimento sobre a iniciativa Uma Faixa Marrota, fomentando a realização de atividades diversificadas. Serão realizados bienalmente o Festival Internacional de Arte da Juventude e o Festival Internacional de Música de Juventude. Continuaremos a implementação do projeto Obra de Céu Azul e vamos construir instalações educativas provisórias que irão albergar temporariamente as escolas que ainda funcionam em pódios de edifícios e em vias de reconstrução. Iremos promover as obras da construção do Centro Juvenil de Tapsag e as instalações educativas localizadas no lote CN6A. Quarto, apoiamos a diversas camadas sociais de implementação do regime de segurança social de 2 níveis. Empenhar-nos-emos em assegurar a qualidade de vida dos grupos sociais vulneráveis mediante a expansão da rede de serviços comunitários, ajudando os residentes a construir uma família feliz. Serão implementadas medidas intercalares previstas nos planos decenais dos serviços de apoio a idosos e serviços de reabilitação, no intuito de prestar apoio a idosos com demência, reforçar o apoio domiciliário às pessoas portadoras de deficiência e ainda a terapia precoce para as crianças com necessidades especiais. Será antecipada a realização de um estudo sobre a viabilidade de atribuição de um subsídio de cuidadores às famílias economicamente carenciadas que tenham o seu cargo pessoas com deficiência ou idosos que necessitem de um cuidado específico. Serão optimizados o planeamento geral e as medidas que visem aperfeiçoar os serviços de creches e, em resposta às necessidades da sociedade. Para o próximo ano, o número de vagas em creches será aumentado para 11.000, sendo lançada a política da prioridade às crianças provenientes das famílias em situações vulneráveis no acesso às creches. A fim de responder às necessidades de desenvolvimento das crianças, vamos lançar um leque de serviços diversificados, promovendo uma relação harmoniosa entre pais e filhos. Iremos promover a implementação do regime de previdência central não obrigatório, concretizando o regime de segurança social de 2 níveis, a fim de proporcionar uma melhor proteção de vida aos residentes aposentados. Será levado a cabo o trabalho de articulação entre o plano privado de pensões e o regime de previdência central não obrigatório, encorajando as grandes empresas, as empresas concessionárias, bem como as instituições e as entidades subsidiadas pelo governo a serem as primeiras a aderirem ao regime. Quinto, promoção do turismo integrado e intercâmbio
cultural sino-lusófono. Será implementado o conceito de turismo integrado para optimizar o ambiente turístico. Iremos promover os produtos culturais, desportivos e gastronómicos, criar e implementar o programa de passeio de barcos e reforçar a colaboração e integração a nível regional. Iremos implementar diversos trabalhos inerentes à criação do Centro de Intercâmbio Cultural Sino-Lusófono e, através da organização de reuniões de alto nível, fóruns culturais, entre outras atividades, criar um mecanismo de intercâmbio cultural regular para divulgar a cultura tradicional chinesa e divulgar as histórias sobre Macau. Será concluído o plano de salvaguarda e gestão do Centro Histórico de Macau. Daremos continuidade à optimização e expansão de espaços para a prática esportiva, de modo a proporcionar aos residentes espaços desportivos de qualidade. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de acordo com a Sua Excelência do Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, o país está a encarar uma nova era de desenvolvimento. É imprescindível que a RAIAM adopte novos pensamentos e promova novas ações. Neste contexto, temo por base da população, a Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura assume as suas responsabilidades em frente às atividades e irá continuar a implementar as ações governativas com total dedicação e zelo para que sejam reforçados os mecanismos eficientes de longo prazo, incrementando o bem-estar da população, bem como o desenho artístico e cultural. Para terminar, gostaria de dirigir a esta nobre Assembleia Legislativa o maior respeito e os mais sinceros agradecimentos por todo o apoio que me tem sido dado e à minha equipa ao longo dos tempos. Termino aqui a minha apresentação. Muito obrigado.